Olá pessoal, tudo bem? Professor Daemi falando sobre teoria da empresa, falando sobre o nosso direito empresarial. Esse é a nossa videoaula sobre empresa, nossa videoaula 3, né, nossa aula 3, perdão, videoaula 4 da nossa aula 3, que fala sobre a empresa. Alguns pontos que têm que ser ressaltados no estudo de vocês, complementando, então, a leitura que vocês fizeram sobre a unidade, sobre a matéria. O importante é destacar que, em essência, não são todas as atividades que são regulamentadas pelo direito empresarial. O direito empresarial destaca uma modalidade específica de organização de produção para caracterizar o seu titular como sendo efetivo empresário, né? Essa teoria da empresa hoje, ela é detectada por aquilo que se convencionou chamar de atividade econômica organizada. Nós não identificamos a empresa pura e simplesmente pelo lucro, mas sim pela forma que núcleo de pessoas, ou uma pessoa sozinha faz. Nós temos que ter que uma atividade de empresa, ela é caracterizada por você adquirir matéria-prima, investir capital, contar com colaboradores, adquirir ou desenvolver tecnologia, transformando aquela matéria-prima em produto ou serviço. Tá? A gente enxerga uma cadeia produtiva, um processo de logística, um conjunto de atos organizados, que muitas das vezes o direito empresarial não tem um condão de limitar isso e estigmatizar isso a um processo único. Por isso, o conceito de atividade de empresa é um conceito amplo, para que se adeque, inclusive, às novas atividades que surgem a todo momento para caracterizar aquele titular daquela atividade como empresário. Então, a rigor, é um conceito, ao mesmo tempo que é um conceito genérico, né, que é um conceito abstrato e amplo nos seus termos, é um conceito também, é um conceito que é voltado também para a questão residual da atividade. Como assim? A doutrina entende que a atividade de empresa é um último sentir, uma última caracterização da atividade. Como assim? Se eu não considero aquela pessoa exercendo o vínculo, por exemplo, de emprego, protegido pelos termos da CLT, se eu não enxergo naquela relação que ele exerce uma prestação de serviços vinculada a uma profissão liberal, a uma autonomia, né, aquilo que a gente chama de profissional liberal autônomo, eu tenho a caracterização dele como empresário. Tá? Então, hoje, para que possamos entender esta atividade, a gente não pode mais confundir esse conceito com empresa igual a estabelecimento, empresa igual a sociedade, empresa é igual a tipos de empresário. Não. Empresa é a atividade, é o objeto de direito, não é o sujeito de direito, ou seja, não é a empresa que entra em justiça, não é a empresa que é processada, é o empresário. O empresário é que é o sujeito de direitos. Então, é o empresário que processa, é o empresário que é processado, porque ele exerce empresa. Então, é o empresário que tem aquela titularidade negocial, é o empresário que faz aquele contrato, é o empresário que administra, é o empresário que faz a logística do processo de produção, mas
a atividade regulada pelo direito empresarial é que, se estabelecido, no caso concreto, a visualização desses fatores de produção é considerada empresa. Repare você que a empresa não é um conceito também fechado, único, no mesmo sentido, com a mesma faceta. É um conceito que vive em constante construção. Então, se eu, por exemplo, estou respondendo um e-mail do meu chefe, estou praticando empresa. Se eu vou atender um cliente na casa dele, estou praticando empresa. Se eu estou representando o empresário na justiça ou em atos, em órgãos públicos ou privados, em atos de negociação, estou praticando empresa. Então, esse conceito é maior, determina o conjunto de multifacetas que essa atividade nos dá. Nós temos o que a doutrina chama, né, de conceito poliédrico de empresa, ou seja, vários lados, vários pontos de vista, que se traduzem, primeiro, um elemento subjetivo, a empresa se identifica com o seu chefe, se identifica com a sua diretoria, existem traços da personalidade do dono do negócio que passam naturalmente ao exercício da atividade organizada. Empresa também tem a ver com um elemento objetivo, ou seja, eu preciso identificar dentro daquela atividade que patrimônio, bens móveis e imóveis são destinados ao exercício daquela atividade. Então, eu compro um computador para exercer empresa, eu compro um carro para exercer empresa, né? Eu invisto em toda aquela climatização também, né, de interna de bens móveis, cadeiras, armários, geladeira, cozinha, tudo isso tem um sentido objetivo do conceito de empresa. Eu não posso montar uma empresa ou não posso caracterizar aquela atividade daquela empresa se eu não enxergar bens dentro dela. Bens móveis ou bens imóveis podem ser, desde o mais simples até o mais complexo. A ideia também, né, a abstração também tem a ver com o conceito objetivo. O empresário cria algo, patentia, é seu, é dono daquela atividade, é dono daquela ideia, é dono daquela patente, a gente vai ver isso mais para frente, né? Mas é dono daquela propriedade industrial e aplica aquela propriedade industrial no seu negócio. Então, isso também é considerado empresa. O elemento corporativo. Empresa também é instituição, possui valores, princípios, que são externados em qualquer comportamento, nas ditas relações profissionais, nas relações humanas. Empresa também tem a sua instituição enquanto organização defensora daquilo que ela acredita. Muitos sites, a gente vê isso hoje, né? Quem somos? Como funciona a estrutura administrativa daquele empresário? Não é só papelada, não é só formulário a ser preenchido, né? CNPJ, relatório, imposto. Para a área também da administração das ciências contábeis, a gente tem que identificar que existem valores e princípios éticos, morais, que são defendidos por aquela instituição, ok? E, por fim, nós temos também o elemento dito pela doutrina, o elemento funcional, que nada mais é do que você identificar o conjunto de atos organizados, procedimentos na cadeia produtiva. Então, por mais estranha que nos seja, que nos pareça, né, aquele empresário trabalhar daquela forma, você enxerga uma lógica naquilo que ele absorve inicialmente, que é a matéria-prima, aquilo que ele estabelece a sua divisão de tempo, a sua divisão de tarefas, dentro dos colaboradores ou não que possui, para desenvolver toda aquilo que ele acredita ser, né, correto para, no final, a idealização e a concretização de um produto ou de um serviço. Isso também é um elemento dito pela doutrina como sendo um elemento funcional de empresa. Eu preciso enxergar a administração, ainda que seja zoneado, ainda que seja sem registro, ainda que seja sem, né, papel,
muitos empresários corporificam essa genialidade de diferentes maneiras. Empresários são mais pragmáticos, mais atuantes, mais práticos. Empresários que são mais burocratas, mais metódicos, mais prolixos. Isso não interessa. O que interessa é a gente identificar isso. Olha, ele criou algo. Qual é a matéria-prima dele? Foi a noção que eu passei para ele de ideia. Ótimo, ele pegou aquela minha ideia, transformou aquilo num produto, num serviço, numa cadeia, sequência lógica de atos, de procedimentos, que transformou aquilo em um produto ou um serviço. Então, esses são os 4 elementos que nos dão um sentido poliédrico ou a visão poliédrica da chamada empresa. Tá? Então, esqueça essa noção de que empresa é só o espaço físico. Não. O espaço físico tem a ver com um conceito um pouquinho menor chamado estabelecimento, que a gente vai ver isso mais para frente. Mas a ideia da empresa é o todo, é tudo que se pratica. Tá? É um conceito residual, identifica-se matéria-prima, identifica-se aplicação de dinheiro, capital, tecnologia, desenvolvimento ou melhoramento, quando a pessoa detém aquela autoridade, e o que traz o principal sustentáculo do empresário hoje, que é a originalidade, que se difere dos demais empresários da mesma área, e transforma aquilo num produto ou num serviço. Põe um preço, é claro que sempre visando o lucro, que as contas fiquem positivas. Então, não entendam dessa maneira errônea. Empresário por quê? Exerce, quer lucro? Não. É empresário porque exerce empresa, exerce essa modalidade de atividade, que muitas das vezes não é fácil detectar, ok? Porque o Código Civil, a nossa legislação brasileira, ela identifica o empresário independentemente de registro. Eu não posso dizer que o camarada não é empresário porque não tem registro. Não. Muitas das vezes ele já iniciou esse processo produtivo, essa atividade na maneira organizada que ele entende ser a correta. Só que ele não se regularizou frente aos órgãos de registro, frente à legislação empresarial. Tá? Então, a gente precisa detectar que pode ser que ele se regularize anos depois do exercício da atividade, mas ele já seja considerado empresário desde o início, onde ele aprendeu aquele processo produtivo, onde ele começou a organizar os fatores de produção, aonde ele realmente se monta como empresário. Okay? Então, por fim, o ponto também melhor a se destacar nesse estudo é você também identificar que empresa é atividade e, portanto, ela não se confunde com estabelecimento. Estabelecimento é um item que faz parte da empresa. Tá? Estabelecimento a gente vai ver que é um conjunto de bens, móveis e imóveis destinado à empresa. Não se confunde também com sociedade. Empresa é uma coisa, sociedade é outra. E não se confunde com empresário, com a modalidade de empresário. Sociedade e empresário são os sujeitos de direito. É a pessoa jurídica que exerce aquela atividade, tá? Que pode ser exercida também por pessoa natural, pessoa física. Então, a modalidade de empresário que eu escolho não me dá a concepção de que sou uma sociedade ou sou um empresário. Me dá a concepção, principalmente, do meu regime tributário. Isso a gente vai ver também para frente. Muitos empresários escolhem os tipos de empresários que nós temos: empresário individual, microempreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno porte, sociedade anônima, sociedade limitada, pela volatilidade, pelo todo o arcabouço do patrimônio que circula em termos de dinheiro dentro daquela atividade empresária. Tá? Então, quando a gente parte para a concepção de que aquela atividade de empresa precisa de uma caracterização, precisa não só disso, de uma
de um critério classificatório para se encaixar dentro de um modelo estabelecido pela lei, tá? Isso não quer dizer também que eu estou limitando o empresário, não estou de maneira nenhuma limitando o empresário. O camarada pode ser um empresário individual e ter muito dinheiro, ter muita criatividade, muito produto para vender, tá? Então, nós vamos ver que o empresário pode ser exercido, né, ou exercer empresa individualmente, quando é chamado de empresário individual, e coletivamente, quando nós chamamos de sociedade. Mas é só uma concepção para a gente ter e desmistificar essa coisa. Eu vou na empresa. Aí você está se referindo, muitas das vezes, ao aspecto do espaço físico, ao estabelecimento. Tá? Eu vou lá praticar empresa. Ótimo. Respondendo no celular, você pratica empresa. Seguindo a ordem do seu chefe, você pratica empresa. Criando, pensando em casa, você pratica empresa. Né? Então, tudo quanto é tipo de ato voltado para o objetivo específico de transformar aquela matéria-prima em produto ou serviço é empresa. Então, importante, empresa, atividade, objeto de direito. Empresário, beleza? Pessoa, física ou jurídica. Sujeito de direito, ok? A gente, então, tem que ter essa concepção para a gente seguir adiante nos próximos pontos, tá? Estou à disposição, então, de vocês para as dúvidas, tá? Nós já temos aí as nossas avaliações de nota 1 disponíveis para vocês. Qualquer coisa, é só me contactar lá pelo fórum, tá? De dúvidas, que a gente responde para vocês, tá? Tenham todos os bons estudos e até a próxima.